Irmãos, um sinal do favor de Deus com uma igreja é que no meio da membresia, no meio da igreja, o Senhor levanta vocacionados. Levanta homens que querem se dedicar exclusivamente ao ensino da palavra. E nós, iniciando o mês da juventude, nós teremos a alegria de ouvir hoje um seminarista, no qual o intuito está entre esses vocacionados, nosso irmão Iverson Lobato. O irmão Iverson, para quem não sabe, a maioria já conhece, mas para quem não sabe, tem me apoiado no Ministério Atitude, assim como o outro seminarista, o irmão Arnold, e ambos têm me ajudado aí nessa árdua missão, especialmente no trabalho com os adolescentes. Então é simbólico que ele vai dar o pontapé inicial nas mensagens desse mês. Me permita-me orar por você. Pai querido, queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida do Teu servo, irmão Iverson, Senhor. Que Tu uses, Senhor, nesta noite para o instrumento de transformação, para moldar a Tua igreja, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O pastor André já disse, meu nome é Iverson, eu estudo no Instituto Missionário Palavra da Vida, eu estou no 3º ano, caminhando para a formatura, ainda falta 1 ano e meio, então tem um longo percurso aí. Mas uma das coisas interessantes nesses 3 anos na Palavra da Vida é que toda segunda-feira de manhã acontece algo no dormitório masculino, em que todos os homens ficam meio que irritados, chateados, porque 6 horas da manhã começa um barulho de roçadeira. Existe um senhor que é pago pela Palavra da Vida para roçar, para capinar a grama ali que tem na Palavra da Vida, porque quem já foi lá, mas quem não foi eu vou explicar agora, porque a Palavra da Vida é um local como se fosse um condomínio, vamos dizer assim, e tem muito lugar com mato, com grama. Então, se você não roçar, aquela grama vai crescer, aquele mato vai nos cobrir, vai nos engolir. Então, é necessário que o tio da roçadeira, ele vá lá periodicamente e roce o mato. Ainda que seja ruim para a gente, porque nos acorda às 6 horas da manhã. Mas isso revela algo na nossa vida cristã, essa ilustração que eu estou trazendo para vocês, de um movimento na transformação que Cristo faz nas nossas vidas, que é necessário. É necessário que a gente constantemente arranque dos nossos corações pecados, desejos enganosos do nosso coração, que são nocivos para a nossa vida cristã. Coisas que existem na nossa vida que estão em inconformidade com a vontade de Deus. E é exatamente isso que nós vamos aprender nesta noite, no livro de Efésios, no capítulo 4, dos versos 20 ao 24, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias nesse texto e acompanhem a leitura juntamente comigo. Efésios 4, a partir do 20 até o 24. Diz assim: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se renova no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, em nome de Jesus, peço o Teu auxílio e mais que isso, a Tua capacitação, o poder do Espírito, para que assim o que saia da minha boca seja aquilo que vem de encontro aos nossos corações e aquilo que o Senhor quer ensinar para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. É interessante, e a carta de Efésios, eu gosto muito da carta de Efésios, porque ela mostra para nós uma vida que nós tínhamos, alienadas de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, mas acontece uma ruptura, acontece algo brusco e inesperado na nossa história, que é a vinda de Cristo.
E Paulo começa o primeiro capítulo de Efésios mostrando que esse movimento inesperado e repentino na história não é algo que não foi planejado. Muito pelo contrário, foi planejado antes da criação, na eternidade, pela Trindade, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo começa o capítulo 1 dizendo que nós fomos escolhidos para a salvação, eleitos para a adoção de filhos, e que em Cristo nós temos uma nova vida, e que nós fomos selados, portanto, pelo Espírito Santo, e que Ele é o penhor da nossa salvação. E no capítulo 2 ele mostra o pano de fundo, o retrato que nós tínhamos sem Cristo, sem Deus, ávidos para fazer toda sorte e tipo de pecados, na intenção de satisfazer nossos desejos. Ele mostra que nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás e escravos do mundo. Mas Deus, na sua rica misericórdia e no seu grande amor, enviou o seu Filho amado e Ele nos deu vida para que nós pudéssemos usufruir da vida de Deus. E no capítulo 2 ainda ele vai mostrar que nós, os gentios, aqueles que não eram judeus, que estávamos separados e que não usufruíamos das bênçãos da aliança, nós fomos chamados para perto. Aquela barreira que dividia nós do povo da aliança, que eram judeus, foi derrubada. E agora em Cristo Jesus, judeus e gentios foram feitos um só povo. E que esse um só povo é o povo de Cristo, é o corpo de Cristo na qual Ele é o cabeça. E que, portanto, nós devemos, a partir desse conhecimento, viver dignamente da santa vocação na qual nós fomos chamados. É isso que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 4, no verso 1. Ele faz um rogo. Ele fala: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da santa vocação a qual fostes chamado. E esse é um chamado que nos torna um só povo, um povo santo. Portanto, Efésios 4 nos mostra aqui que a igreja de Jesus, ela é caracterizada primeiro por unidade e segundo por santidade. E que essa unidade em Cristo Jesus, onde judeus e gentios agora estão juntos, e que a barreira que separava das bênçãos da aliança foi desfeita, e nós podemos usufruir dessas bênçãos de Deus em Cristo, este povo, a igreja, essa comunidade de novos seres humanos feitos à imagem de Jesus Cristo e que receberam as virtudes, as qualidades de Cristo para preservar a unidade do corpo, ela recebeu essas bênçãos na diversidade dos dons para a edificação dela mesma. E com isso, o povo de Deus, que recebe as virtudes de Deus, na qual é presenteados com os dons de Cristo, para edificar o seu corpo, ele precisa agora caminhar em santidade. Ele deve buscar uma vida de acordo com a nova vida que ele tem em Cristo, deixando as velhas práticas e se refazendo, se renovando, segundo o novo homem criado a partir de Deus, a semelhança de Jesus Cristo. Por isso, Paulo faz um contraste entre essa velha e essa nova natureza. Por isso ele vai falar no verso 17, olhem junto comigo, verso 17, que é o contexto imediato do verso 20. Ele vai fazer um retrato de como são aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não foram chamados e eleitos por Deus na eternidade. Ele vai dizer assim no verso 17: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, e que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo sido tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, sem freio, com toda a vontade, cometerem toda sorte de impureza. E nesses versos, Paulo declara como é a vida sem Deus.
uma vida entregue ao modo de pensar ignorante e à parte de Deus, alienado de Deus, que leva a pessoa a um comportamento, a uma prática de vida dissoluta, impura, que busca com todas as suas forças fazer aquilo o que seus desejos pecaminosos pedem, clamam, gritam. Mas Paulo vai fazer novamente uma ruptura, uma repentina e brusca mudança aqui. O verso 20 vai falar que não foi assim que aprendestes a Cristo. Essa ruptura característica aqui em Paulo, em Efésios, contrasta a velha natureza, o velho modo de viver, o velho homem com a nova vida em Cristo. E para demonstrar isso, que essa nova vida implica em um novo estilo de vida. Quando ele vai falar aqui no verso 20, mas não foi assim que aprendestes de Cristo, esse aprendestes a Cristo aqui, ele não é só aprender sobre Cristo, mas sim que o conteúdo daquilo que eles foram instruídos é o próprio Jesus Cristo. Jesus aqui não é apenas a fonte do conhecimento, ele é o próprio conteúdo, é a essência desse conhecimento para a nova vida. Aprender a Cristo aqui implica conhecimento relacional, tanto quanto um conhecimento teórico. E é muito importante a gente atentar para esse fato, porque existem pessoas muito mais versadas em outros conhecimentos, em outras ciências, em outras filosofias, e até mesmo em outros teólogos famosos, a gente muito mais versada em John Piper, em Jonas Madureira, em D.A. Carson, do que no próprio Jesus Cristo. Porque na sequência do texto, no verso 21, ele vai dizer que, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Paulo mais uma vez está mostrando aqui que além de Jesus ser o conteúdo dessa verdade, segundo Jesus, ele também é o ambiente dessa instrução. E Jesus é o mestre que instrui, que passa esse conteúdo. Fazendo uma ilustração, quando eu olhei isso, eu pensei no seminário. Lá no seminário a gente tem um local uma sala de aula, onde a gente vai lá e aprende disciplinas de teologia. Nós temos um professor que nos instrui acerca dessas disciplinas. Nós temos o ambiente, nós temos o conteúdo e nós temos o mestre que ensina. Paulo está falando aqui que o ensino segundo a verdade, Jesus é o conteúdo, o ambiente e o mestre. Não há nada superior neste mundo que o conhecimento de Cristo. Porque conhecer a Cristo é o que nos traz uma nova vida. E é muito importante que a gente entenda esse termo verdade aqui. Esse termo verdade, no grego aletheia, ela é oriunda de uma palavra letes. E letes era um rio da mitologia grega, que era o rio do esquecimento, onde as almas que eram mergulhadas nele se esqueciam tudo da sua vida pregressa, sua vida anterior. E no grego, a palavra a é um prefixo para sem. Então, aletes, aletheia, quer dizer aquilo que permanece sobre qualquer circunstância e para sempre. Este era o sentido de verdade para os gregos. Contudo, é Paulo que está escrevendo aqui. Paulo tem uma cultura hebraica, um pensamento judeu. E para o judeu, verdade não é algo que é simplesmente verificado através de fatos e ideias. Na realidade, tem o sentido de algo no qual se pode confiar, no que se pode agarrar firmemente. Desse modo, verdade no pensamento judeu, no pensamento hebraico, é aquilo que se pode crer, pois é confiável. Por isso, Deus é a verdade, pois em última instância, Ele é o único plenamente confiável. E se algo é confiável, então é certo, é garantido.
A verdade é o lugar no qual nós podemos nos firmar naquilo que nos dá plena confiança do que cremos. É a base da nossa fé. São as verdades centrais da palavra de Deus, do Evangelho, as doutrinas centrais que nos ensinam sobre Jesus Cristo. Porém, ao longo da história, a verdade, Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela vem sendo minada pelo secularismo, pelo mundo científico. Nos séculos 18 e 19, o lema imposto pelos eruditos era que a verdade só é verdade se puder ser comprovada cientificamente. Então, se o cristianismo não puder ser comprovado cientificamente, ele não é a verdade. Você não pode comprovar cientificamente os milagres de Jesus. Você não pode comprovar cientificamente aquilo que é sobrenatural, porque é metafísico. Então, no século 18 e 19, essa teoria de que verdade só é verdade se é comprovada, minou a verdade da Bíblia. Agora, já no século 20 e nos dias atuais, o lema é outro. O lema é tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta, há várias verdades, e cada um tem a sua. E se existem várias verdades, existem vários pontos de vista e, portanto, não existe uma verdade absoluta. E se não existe uma verdade absoluta, o cristianismo não pode requerer para si esse título. Logo, se não há uma verdade absoluta, o cristianismo não pode reclamar esse título. Por quê? Entendeu? O primeiro falava, não é verdade porque não pode ser confirmado, comprovado cientificamente. O segundo fala que a verdade não é verdade porque existem várias verdades. Não há uma verdade absoluta. Mas o que a gente precisa entender e aonde nós devemos recorrer para aprender o que é verdade é a Bíblia. Porque a Bíblia afirma o que é a verdade. Ela nos ensina o que é a verdade. E ela ensina que a verdade não é um mero conceito, uma mera proposição, uma frase, uma tese, uma teoria. A Bíblia diz que a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso Paulo fala, não foi assim que aprendestes a Cristo, na qual vocês têm ouvido e nele vocês têm aprendido, segundo é a verdade em Cristo. E o próprio Jesus fala que ele é a verdade em João 14,6. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então percebam que Jesus não está falando que o meu ensino é verdadeiro, apesar dos seus ensinos serem verdadeiros. Jesus está falando aqui, eu sou a verdade. Porque de fato no pensamento hebreu, verdade não é aquilo que se pode comprovar mais uma vez, de modo objetivo, mas aquilo no qual a gente pode confiar. E nesse sentido só há uma pessoa em quem a gente pode confiar plenamente. E essa pessoa é Jesus Cristo. Porque, em primeiro lugar, Jesus é Deus. E Deus é a verdade em essência. Em última instância, Deus é a verdade. E em primeira e última instância, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em segundo lugar, Jesus é plenamente confiável porque aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez por nós, a sua vida sem pecado, a sua morte expiatória, o seu sacrifício, dando sua vida em resposta à paga, em resgate do seu povo, por ter vencido a morte ao ressuscitar e ter derrotado o nosso inimigo, que é Satanás, e que agora reina à destra do Pai, nas regiões celestiais, e que de lá um dia irá voltar. É disso que a Bíblia nos diz sobre a verdade, que a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nós somos instruídos para a nova vida. É isso que Paulo está ensinando aos Efésios para que eles tenham um modo digno de viver, segundo a santa vocação na qual eles foram chamados. Além disso, a Bíblia, ela diz que a verdade também é a palavra de Deus.
Como diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Deus fala, o que Ele propõe, as suas expressões, as suas ordens, os seus mandamentos são verdades para nós, absolutas, e não podem ser destruídas. Essa verdade foi registrada, e portanto a Escritura é a verdade. Os ordens e mandamentos e a vontade do Senhor, aquela vontade que Ele quis que nós conhecêssemos, foi registrada e nós temos na nossa mão. Nós temos, às vezes, na palma da nossa mão, nos nossos smartphones. Então, é nisto que Cristo, nesse âmbito, que Cristo e a palavra se tornam um só. Porque só conhecemos Jesus através da palavra. Então, se a gente não buscar, entender, aprender e estudar a palavra, como nós vamos aprender a Cristo? Se a palavra é o meio pelo qual Deus nos dá para conhecer a Cristo. Não tem como. Não tem como nós vivemos uma vida estagnada, religiosa, nosso comodismo, onde nós vemos, a gente vem, às vezes uma vez por semana à igreja e pensa que ouvindo uma palavra, ouvindo uma pregação de 30, 40 minutos aqui, nós somos completamente instruídos. Eu sei que todos os pastores aqui, pastor Raik, pastor André, pastor Paulo, se esforçam para trazer o melhor alimento da palavra para todos vocês, assim como eu me esforcei para trazer também. Mas não tem como ser só um dia na nossa semana, na qual nós somos instruídos a Cristo, em Cristo e nele. Precisa ser uma vida diária de estudo da palavra, de leitura, e não só um devocional de 5 minutinhos, onde você lê um versículo, ora, e põe a Bíblia lá, pegando poeira, e pega ela no domingo para vir à igreja. Nós precisamos de uma instrução constante para que nós possamos aprender de Cristo, para que nós possamos viver em conformidade com a vontade de Deus. E até aqui o que a gente aprendeu sobre a verdade é que a verdade é um aspecto abordado mais conceitual, como algo absoluto, é claro, e como algo que existe, que é e que pode ser confiável. Mas não podemos dissociar, separar a verdade do aspecto prático dela. Por isso, Paulo fala que o aprender a Cristo não é somente afirmar positivamente aquilo que eu creio, que eu sei, que é verdadeiro, infalível e confiável, mas é também viver e expressar a instrução da verdade através da nossa vida. Portanto, a verdade em Jesus não pode ser apenas um conceito formal. A verdade em Jesus, ela precisa e ela dê respeito à vida prática. E a prática consistente é viver a verdade. Por isso Jesus fala, santifica-os na verdade. João 17:17. E vemos aqui então, portanto, que há um movimento para a transformação daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Pois a verdade em Jesus é ela que nos separa e é ela que nos santifica, escaneando a nossa vida e revelando as nossas mazelas, revelando os nossos pecados, revelando as impurezas do nosso coração. E é pela verdade do Evangelho que nós somos renovados, que nós somos transformados. E esse movimento de transformação é o movimento que do velho homem se despir de nós. Nós nos despirmos do velho homem e o novo homem tomar forma, se destacar na nossa vida. Por isso Paulo exorta no verso 25 a parar de mentir. Olha o que Paulo fala no verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Mentira não é apenas as palavras não confiáveis, mas também é uma postura mentirosa, enganosa em relação à vida cristã e aos outros.
E geralmente a mentira é um pecado na qual a gente não enxerga tanto escândalo. A gente até diz assim, foi só uma mentirinha. Foi uma mentira, um mentirão. Foi uma mentirinha. Mas ninguém fala, foi só um adultériozinho. Foi só um homicídiozinho. Mas todo mundo fala, foi só uma mentirinha. Não é mentirinha não. Não é mentirinha, é uma mentirinha. Todo mundo fala isso. Só que isso revela que nós estamos acostumados a usar máscaras. Porque a mentira é mostrar aquilo que nós não somos aos outros. E nisso nós somos craques. Nós somos craques nisso. Nós queremos que as pessoas olhem para a gente e digam, como você é gente boa, tão piedoso. Mas se elas conhecessem a realidade do nosso íntimo, elas ficariam horrorizadas, escandalizadas com aquilo que a gente pensa quando não estamos perto dos outros, quando estamos sozinhos no nosso íntimo. Então a realidade aqui é que nós queremos e buscamos esconder a feiura do nosso coração. E o problema aqui não é o que Deus pensa de nós, porque a gente até acredita que Deus sabe de todas as coisas, que Ele sonda os corações. Mas o problema aqui é que nós temos muito mais temor aos outros do que temor ao Deus. Porque perceba o que Paulo fala aqui. Ele fala, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Em Colossenses 3, 9, ele vai falar assim, não mintais uns aos outros. Ou seja, o nosso problema é com o outro, não com Deus. A gente teme mais a Deus do que teme menos a Deus e teme mais ao outro. E num certo sentido, todos nós sofremos de temor a homens. Porque, de fato, nós nos preocupamos com o próximo, mas não nos preocupamos com o bem dele, de cuidar dele. Preocupamos como nós nos aparentamos diante do próximo. Essa é a nossa preocupação. Por isso, Paulo exorta da seguinte maneira, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Isso demonstra a nossa necessidade de Cristo, de como somos constantemente carentes da graça de Deus, para que a gente possa desenvolver nossa salvação e assim vivermos de forma digna da santa vocação que fomos chamados em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo, no verso 22, ele vai seguir dizendo que depois dessa instrução recebida, há um movimento para a transformação. Você recebe a instrução e você tem que ter uma atitude prática a partir disso. E ele vai falar, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A exortação de Paulo quanto ao despojar-se do velho homem, no sentido de arrancar na raiz, literalmente tirar a roupa suja, traz a ideia de que é lidar com o pecado de forma brusca, de forma repentina, isto é, sem brincar com o pecado, arrancando o pecado da nossa vida pela raiz, capinando, roçando aquele mato que cresce nos nossos corações. Então a mortificação do velho homem é algo que se deve ser resolvido com urgência. Por isso Paulo escreve no verso 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Porque a ira não é um problema que resolvemos amanhã, é sempre hoje. Você não deita bravo e amanhã conversa e se aceita com seu esposo ou com seu marido. Você se acerta e depois vai deitar. Nós temos o pensamento errôneo de que tempo sara. Isso é mentira, tempo não sara nada. Tempo não é salvador de ninguém, por isso ele não salva. Na verdade, tempo só fermenta. E ira fermentada vira amargura. E um pouco mais se transforma em ressentimento. E a partir daí só piora. E vai ficando cada vez pior. A ideia de que o tempo sara é um produto da nossa preguiça, da nossa procrastinação, da nossa omissão em resolver as coisas logo. E por isso a gente fica acomodado. Não, o tempo sara, mentira. Isso não é uma verdade bíblica. Por isso Paulo exorta quanto à vida passada, que a gente tire, que a gente se despoje do velho homem, pois este é corrompido pelos desejos enganosos do coração.
pecador que nós temos, apesar de pecadores redimidos, ainda temos uma natureza pecaminosa em nós e precisamos entender que o pecado não é incontrolável na vida do crente. Parece ser às vezes, mas não é. Não é porque ele brota de um desejo controlador, ou como Paulo diz, da concupiscência do engano. Por isso, a nossa luta não deve ser contra o pecado em si, ou seja, contra o hábito, contra a atitude externa. Mas nossa luta, ela deve estar localizada nos desejos controladores que se transformam em ídolos no nosso coração. E quer ver um exemplo simples? Que parece bobo, mas demonstra desejos controladores e que evidenciam ídolos no nosso coração. Um exemplo é que se você ama, se você deseja, se você idolatra o conforto, se esses ar-condicionados pararem agora, você vai se irritar com o calor. Porque o conforto é o seu desenho guardado no coração. É o que você ama. Bendito o ar-condicionado, que não me faz suar. Outro exemplo é que, se o tempo ou a performance é o desejo que controla a sua vida, é o seu ídolo do coração, você fica impaciente, você se irrita no trânsito, você se irrita na fila do banco, ou quando alguém se atrasa, ou algo atrasa você, porque você não tolera perder tempo. Esse é o desejo controlador. São esses desejos controladores que se manifestam de maneira externa e fazem a gente ter atitudes que são pecaminosas. Por isso, quando a gente tem apenas simplesmente uma mudança de hábito, eu não vou tomar mais Coca-Cola porque eu quero emagrecer. E você não faz exercício físico, você não está atacando aquilo que produz você ficar com obesidade. Você só está tirando um hábito. Você não está arrancando pela raiz aquilo que controla você. Você está atacando só o hábito, a atitude externa desse sentimento, desse desejo enganoso que controla e que é um ídolo no seu coração. Então, nós não temos um pecado incontrolável de ira, de impaciência, de mentira, de pornografia, de adultério. Nós temos um desejo controlador na nossa vida que nos faz reagir a satisfazer esse desejo a qualquer custo, assim como aqueles que não conhecem e não foram instruídos por Deus, como Paulo fala dos gentios, que se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de torpeza, de impureza. Nossa luta na força do Espírito de Deus deve ser no desejo, e ele deve ser identificado e despojado. Isso é santificação. Santificação não é cortar as questões externas, os hábitos, as atitudes. Santificação é cortar o desejo pela raiz, pois ela é o nosso Salvador e opera maravilhas na gente. E é por isso que Paulo vai falar que nós precisamos nos renovar no espírito do nosso entendimento. Dessa forma, despojar-se e revestir não traz somente a ideia de mudança de hábito, mas que isso denota uma transformação que é impulsionada pela renovação constante da mente em prol da conformação do crente à imagem de Jesus. O que a gente deve atentar aqui é que o Evangelho não é apenas a mensagem para a conversão de alguém, aquilo que informa a respeito de Cristo, um discurso usado para levar informação sobre a queda do homem, sobre a condição desesperadora que ele está e que ele necessita de um Salvador, sendo de necessário responder em arrependimento e fé a essa mensagem para lhe ser concedida a nova vida. Além disso, o Evangelho também é a mensagem usada para a santificação do povo. Por isso, nós somos instruídos em Cristo. O povo de Deus precisa do Evangelho para ser impelido, para ser motivado a uma vida limpa e pura, digna do chamado recebido de Cristo. Somente assim, a verdade vai nos santificar. Somente através dela podemos diagnosticar aquilo que está nos deixando em inconformidade com a vontade de Deus.
E é interessante a gente ver isso, esse movimento de luta e vencer os pecados, porque que o vencer os pecados ou morrer em Cristo é tanto algo que já aconteceu, como algo que ainda acontece. A morte com Cristo é uma coisa que já aconteceu, como também ainda acontece gradativamente. Ou seja, o fato de nós termos morrido e ressuscitado com Cristo, isto é, em outras palavras, nós termos sido representados em Cristo em sua morte e ressurreição, é que nos impulsiona para uma nova vida. Ela é a motivação para a nova vida. Ela é a força que nos impulsiona para a santificação. Por isso é importante a gente se atentar para a renovação que Deus já fez e que está fazendo em nós. Em outras palavras, Deus nos revestiu do novo homem segundo Ele, em justiça e retidão procedentes da verdade. E o texto de Efésios 4, 22 a 24 nos mostra isso. Porque os verbos despojeis e revisteis, eles estão num tempo grego chamado auristo. E o auristo é um tempo, na gramática grega, que tem a ideia de uma ação completa no passado, algo que já foi realizado. Então, dessa forma, nós já fomos despojados do velho homem e revestidos do novo homem. O crente não é parcialmente velho homem e novo homem. Não, ele é um novo homem. A Bíblia afirma isso, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Portanto, há um elemento definitivo aqui. Você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, um novo ser humano, pois logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, como diz Paulo em Gálatas 2,20. Isso significa para a gente que Deus já fez algo por nós e em nós, e que por esta razão nós precisamos despojar os desejos controladores da nossa vida e deixar-nos ser enchidos pelo Espírito Santo, ser controlados por Ele, para que a renovação da nossa mente nos capacite a nos revestir do novo homem criado segundo Deus. Aí então nós vamos ser transformados à imagem de Jesus. E essa é a ideia de transformação, esse é o movimento da transformação que Paulo traz para nós nesse texto. Não é algo que aconteceu no passado somente, mas que continua diariamente nas nossas vidas. Porque somente os verbos despojar e revestir estão no passado. O verbo que diz no verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ele está no presente, indicando algo constante, um processo diário, que implica numa atitude ativa nossa, de buscarmos constantemente um processo diário que implica de sermos nutridos pela verdade. A verdade que traz justiça e retidão, santidade procedente da verdade. Mas, em tudo isso, você deve estar se perguntando aí, ou deve estar pensando, alguns de vocês, eu não sinto isso. Eu não sinto essa transformação, esse avanço na minha vida espiritual com Cristo. Na verdade, parece que eu estou na marcha ré, andando para trás. E de fato, às vezes, na nossa vida cristã, parece que a gente está numa montanha russa. Sobe e desce. E é difícil chegar lá em cima. Mas quando desce é rápido. Mas Deus nos ensina algo muito precioso aqui. Que Ele nos ensina que nós, estamos sendo moldados segundo aquele que morreu por nós. Moldados à semelhança de Cristo. Talvez a nossa percepção não seja essa, pois a nossa perspectiva é terrena, ela é temporal, ela é limitada. E por isso, a gente tem a impressão de que a gente está retrocedendo, que a gente não dá passos para frente, só para trás. Porque a gente simplesmente não sabe o quanto de santificação a gente precisa ainda. E a gente não vai conseguir saber, de fato, quanto a gente precisa de santificação. Porque a gente não é como um celular, que a gente pega e olha para a tela e sabe quanto porcentos tem de bateria. Nossa, tem 90%, dá para usar. Vixe, 15%, tem que carregar. Nós não conseguimos saber disso.
Contudo, Deus enxerga tudo lá do alto, de forma plena e limitada. E lá do alto Ele diz para a gente, calma, eu estou amadurecendo você, mesmo que você não esteja percebendo. Eu estou fazendo a obra em você. Você está sendo refeito à imagem do meu filho. Você já foi transformado em um novo homem. Essa verdade, essa ação sobrenatural já foi realizada por Deus, por intermédio do seu Espírito, quando você, em arrependimento e fé, respondeu à mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, e reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador. E agora Ele nos capacita, através do Espírito Santo, a não nos conformarmos mais com esse mundo, mas a nos renovar constantemente no conhecimento da verdade. A verdade que nos informou sobre a nossa velha vida e nos transformou para a nova vida. E agora, nós podemos usufruir das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. E essa verdade é preciosa para nós. Encorajador para nós como igreja, como crentes em Jesus Cristo, mas também é glorioso para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Pois esse movimento de transformação feito em nós, e em nós, é um presente do Pai para o Filho. Pois, olha o que diz João 17,6. João 17,6 vai nos dar uma verdade esplendorosa, magnífica para a gente. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer o seguinte na sua oração: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e ele tem guardado a tua palavra. Eles têm guardado a tua palavra. Como afirma John MacArthur, nós somos um presente intratrinitário. Como assim? Quando o pai faz uma série de miniaturas do filho, ele está dizendo para o filho assim, o quanto ele admira o filho. Deus poderia dar qualquer coisa para o seu filho. Os Alpes, as montanhas, os cânions, as ilhas, as praias mais bonitas, alguns estiveram em Salinas aqui, ou em outras praias também. Poderia dar qualquer coisa para o seu filho, mas ele escolheu dar você, dar a sua igreja ao filho. Isso é incrível para nós, porque nós somos a imagem, nós estamos sendo feitos à imagem de Jesus Cristo. Deus está moldando a imagem do seu Filho amado e fazendo miniatura deles e nos dando de presente, porque Deus quer mostrar ao Filho o quanto Ele admira, o quanto Ele o ama, porque a gente sempre imita aqueles a quem nós admiramos. E o Pai vai fazer um monte de imitações do Filho, porque Ele ama o Filho e eu e você somos parte desse amor intratrinitário que está ali na dança da Trindade. E que razão melhor que essa você quer buscar? Que razão melhor que essa você quer para buscar santidade? Eu desconheço. Se você tem alguma melhor, me fale depois. Porque eu não vejo uma razão melhor do que essa para buscar ser santo e viver de maneira digna da santa vocação na qual fui chamado em Cristo. Por isso a gente deve se revestir do novo homem e da nova humanidade que foi conquistada por Cristo. Ele é o exemplo de verdade, de verdadeira humanidade, porque Jesus Cristo é mais humano que nós mesmos, pois nele não há pecado, como nós não teremos pecados quando ele voltar e nós seremos glorificados. E enquanto isso, nós precisamos nos despojar do velho homem, se renovar no espírito e revestir do novo homem. Porque a união com Cristo não apenas nos traz satisfação plena, individual, mas além disso promove a unidade do corpo. Cristo unifica e iguala as pessoas. A igreja de Jesus Cristo é um corpo unido, não somente na sua conduta, na sua doutrina, mas inclusive em seus presentes. Já falei aqui anteriormente que Deus dá presentes, as suas virtudes, as qualidades de Cristo e os dons para que a igreja possa se edificar mutuamente. Jesus equipa a sua igreja com virtudes que visam a união e a edificação dela mesma. A vida de Jesus nos preenche com virtudes em vez de vícios e nos capacita a sermos uma bênção em vez de peso para os outros.
Por isso Paulo exorta aqueles, dos versos 25 até o verso 32, aqueles que mentiam, a deixar a mentira e a falar a verdade, pois somos membros uns dos outros, a não se deixar levar pela ira e lutar para que ela não se transforme em amargura, a não roubar, mas trabalhar para que assim nós possamos ajudar os necessitados, a parar de falar coisas inúteis e nocivas, mas transmitir graça naquilo que falamos. Então o entendimento aqui, percebam que Paulo descreve que a nova vida que resulta do Evangelho, da verdade em Jesus, continua a aplicar a lei por causa de nossa natureza pecaminosa ainda existente em nós. A lei proíbe o comportamento pecaminoso e o Evangelho incita a gente a fazer boas obras, que redundam em harmonia no corpo. Pois é no processo de santificação pessoal que nós somos impelidos e motivados a preservar a unidade da igreja, promovida por Cristo. Então, nós buscarmos santidade implica em contribuir para a preservação do corpo. Porque só quando nós buscamos a santidade, nós podemos usufruir das virtudes de Cristo. E que virtudes são essas? Estão lá no verso 2 do capítulo 4. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. E na igreja nós temos a oportunidade de ver gente muito diferente, de diferentes culturas, de diferentes criações, de diferentes personalidades. Tem gente aqui que é um pouquinho mais avivado, que levanta a mão na hora do louvor, tem alguém que é mais contido. Pessoas diferentes, mas que juntas podem contribuir no seu processo de santificação pessoal a preservar a unidade do corpo de Cristo. E isso é muito especial, isso é belo, isso deve ser encantador para nós, porque não há nenhum outro lugar no mundo que isso aconteça. E nós estamos aqui, quando eu olho para frente, eu vejo pessoas diferentes, sentadas no mesmo lugar, por causa de uma única só pessoa, Jesus Cristo. E é nesse estímulo que Paulo dá para os Efésios, e para nós também, para que a gente se livre, arranque todo tipo de desejo enganoso, que corrompe, que controla a nossa vida e que a gente se renove e se revista do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade. Porque, como conceito, a verdade é Cristo e a palavra. E como prática, é a vida verdadeira que precisamos viver, decorrente do conhecimento que temos de Cristo. Para que assim a gente possa viver, preservando a unidade do corpo, preservando a unidade da igreja, e assim possamos avançar, vivendo de maneira digna da santa vocação na qual a nós fomos chamados. Amém? Vamos orar rapidamente? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo dom gratuito da salvação. Obrigado porque o Senhor se revela a nós, o Senhor dá a tua verdade, a tua palavra, e o Senhor apresentou a verdade personificada, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que nós possamos constantemente ser instruídos por Ele e assim buscarmos um estilo de vida que se condiz com a nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.